Vamos lá, pessoal. Da periclitação da vida e da saúde de outrem, né? O capítulo 3. Da periclitação da vida e da saúde. O primeiro aqui é o 130. É o crime de perigo de contágio venéreo. O que é periclitação? É colocar em risco, tá? Periclitação da vida e da saúde. São os crimes contra... são crimes normalmente de perigo. Aqui não é crime de dano, tá? Normalmente são crimes de perigo. Olha só. Perigo de contágio venéreo, artigo 130. Expor alguém por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso a contágio de moléstia venérea, de que se sabe ou deve saber que está contaminado. Aqui eu tenho 3 situações, brevemente. O que eu preciso saber desse artigo aqui? Primeiro que é uma norma penal em branco. Porque ele fala expor alguém a perigo de contrair. A pessoa precisa contrair a doença? Não precisa nem contrair. A simples exposição já configura o crime. Mas expor o quê? Através de relações sexuais ou qualquer outro ato? Aperto de mão vale? Não. Aperto de mão não. Tem que ser relação sexual ou ato libidinoso. Beleza. Agora, a quê? Há o perigo de contrair doença venérea. O que é doença venérea? Não sei, norma penal em branco. Eu preciso de uma norma, uma outra norma para completar e dizer assim, normalmente do Ministério da Saúde vai dizer, considera-se doença venérea. Se for AIDS, AIDS é doença venérea? Não, AIDS não. AIDS, porque às vezes a pessoa pensa, doença sexual, pegou AIDS. AIDS não é doença venérea, já pega isso aí. AIDS não é doença venérea. AIDS já pode cair em outra situação, de repente de doença grave, mas doença venérea não, tá? Doença venérea tem lá, quais são? Não vou lembrar todas, mas sífilis, herpes, isso são doenças venéreas, tá? Devem ter outras aí, eu não conheço todas. Beleza? Isso é o que a gente precisa saber. Agora tem 3 situações, ó. De que sabe, isso aí o professor pode perguntar, de que sabe ou deve saber. De que sabe, dolo direto. O cara sabe e expõe. Dolo direto. Ou deveria saber, dolo eventual. Dolo eventual. É como se ele assumisse, pelos sintomas, ele assume o risco de produzir o resultado. Eu não sabia. Mas deveria saber, né? Você estava com, sei lá, com verruga no pênis, ou na vagina, não sei. Correto? Então eu sabe ou deveria. A expressão deveria saber, o professor pode perguntar. A expressão deveria saber indica o quê? É indicativo de dolo eventual. Beleza? Então esse crime aqui não é um crime culposo, tá? Não admite a modalidade culposa. Aí ele coloca aqui, ó. Se é a intenção do agente transmitir a moléstia. Aqui ele tinha o dolo de transmitir, tá? É diferente. No expor alguém, aqui em cima, ele não tinha o dolo de transmitir. Ele só queria a relação. E para isso ele falou, vou expor. Ele quer expor. Ou ele nem queria expor, mas ele assume o risco de expor, porque ele deveria saber. E aqui embaixo ele quer transmitir a doença. Tá? A intenção dele é transmitir. Aí embaixo vem o quê? Somente se procede mediante representação. Ação penal pública condicionada à representação. Esse crime é um crime de ação penal pública condicionada à representação. O professor pode perguntar por que somente isso. Somente se procede mediante representação. Então a ação penal é pública. Se fosse privada, estaria o que aqui? Somente se procede mediante queixa. É assim que eu fico sabendo. Como eu sei se é privada ou pública? Se for privada, ele vai dizer somente se procede mediante queixa. Porque queixa é a petição da ação penal privada. Eu não sabia. Quando ele coloca representação é uma verdadeira condição de procedibilidade. O Ministério Público que vai oferecer a ação, porque a ação penal é pública e o Ministério Público é o titular da ação penal pública. Da ação penal. Ele, em regra, ele é o titular. E da ação penal pública é só com ele. Só que nessa ação penal aqui, para proteger a vida pessoal do indivíduo, a vida privada do sujeito, ele tem que representar, senão o Ministério Público não move nenhuma palha. Tá? Será que essa relação, de repente, foi uma relação extraconjugal, homossexual? Será que ele quer ver isso apurado? Não, graças a Deus, não peguei nada, não peguei doença nenhuma, então vamos deixar isso quieto.
Correto? Então, a vítima ela tem essa discricionariedade, ação penal e pública condicionada. Beleza? 131. Praticar com o fim de... Aqui, ó, aqui é diferente, ó. Praticar com o fim de transmitir a outrem moléstia grave. Aqui não é doença venérea, aqui é moléstia grave, de que está contaminado. Ato capaz de produzir o contágio. Beleza? Aí, para você lembrar desse aqui, você pode lembrar de qual doença? Covid-19. O indivíduo, o Ministério da Saúde, as autoridades estavam falando, não pode sair de casa. Não pode aglomerar. E o sujeito está com a doença, com o fim de transmitir, ele tem que ter o dolo direto aqui, com a finalidade de transmitir, ele sai. Ele sabe que sai sem máscara, aglomera e transmite a doença grave, Covid-19. Pode ser considerada aí uma doença grave. Agora, lembrando, o que é doença grave? Aí, preciso recorrer a uma outra norma. Então, é uma norma penal em branco. Aí, ó, esqueci tudo, não tenho nada para falar do crime do 130, do 131. Ao menos você fala isso. Trata-se de norma penal em branco, que demanda uma outra norma para que seja aplicada. Alguma coisa desse tipo você já vai trabalhar aí, tá bom? 132. Expor a vida ou saúde de outrem a perigo direto e iminente. Tá? Isso aqui é um crime de expor a perigo. Como vai expor a perigo? Não fala. Mas não é norma penal em branco. De alguma forma expôs a perigo. Pode ser até uma conduta omissiva. Por exemplo, o sujeito trabalha numa empresa de construção civil. A empresa, ela precisa... O que essa empresa precisa dar para esse cara? EPIs, né? Equipamentos de proteção individual. Capacete, luva, bota, calça, camisa de manga comprida. Não deu nada. Está expondo a vida desse sujeito a perigo. Claro que no caso concreto isso vai ser aquilatado, vai ser verificado. Mas será que expôs mesmo? De repente o indivíduo estava colando um piso, então não expôs. Mas se o cara está trabalhando pendurado no andame a 10 andares de altura, sem capacete, sem nada, sem corda, sem aquele equipamento agarrado aqui, tá lá solto, eu estou expondo a perigo? Sim, está expondo a perigo, tá? Então esse crime aqui, ele é um crime que ele é como se fosse o soldado reserva, tá? Ele pega de maneira geral. Ele vai pegar de maneira geral, tá bom? Ó, porque ele fala aqui, ó, por que eu tô falando que ele é soldado reserva? Ó? Se o fato não constitui crime mais grave. Porque, por exemplo, existem outros crimes que são mais graves. Por exemplo, o crime de disparo de arma de fogo. Olha que interessante. Disparo de arma de fogo. Será que o cara que dispara uma arma de fogo, ele está expondo a vida ou a saúde de outra? Porque lá no crime de disparo de arma de fogo fala em local habitado, o artigo 15, salvo engano, da Lei 10.826, a lei de armas, vai dizer disparar arma de fogo em local habitado, nas suas adjacências, na via pública, ou em direção a ela. Nesse caso, o indivíduo está expondo a vida das pessoas a perigo, né? É um crime de perigo, o crime de lá. Mas aí ele não responde pelo 132. Por quê? Princípio da especialidade. Beleza? Tranquilo? Então, isso aqui é o soldado reserva. Se houver uma norma específica, o cara responde por lá. Não tendo, tá? De alguma forma colocou em risco. Tranquilo? Pegou essa aí? Beleza? Disparar arma de fogo no meio do mato, onde não tem nada, é crime? Não, disparo não é crime, tá? Disparo só é crime nesses locais que eu falei. Local habitado, via pública, nas suas adjacências ou em direção a ela, tá bom? Esse parágrafo único do 132. Parágrafo único. A pena é matada no sexto a um terço se a exposição decorre de transporte de pessoas para prestação de serviço em estabelecimentos de qualquer natureza, de acordo com as normas legais. Quais são as normas para você transportar pessoas? Está transportando num caminhão de boi? Quer dizer, você tem que transportar os funcionários para a empresa
e está transportando num caminhão inadequado, não tem segurança, não tem cinto de segurança, não tem nada. Entende? E aí isso acontecia muito, né? Então, antigamente, então eles colocam. Isso aí ainda são resquícios, né? De condutas antigas, tá bom? 133. Abandono de incapaz. Abandonar a pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância, autoridade, por qualquer motivo, incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono. Se resulta lesão corporal grave, se resulta morte. Eu tenho duas qualificadores, ok? Aqui eu tenho que tomar cuidado, por quê? Por que eu tenho que tomar cuidado aqui, Ed? Porque a pessoa está sob o meu... Normalmente, quando a pessoa está sob cuidado, eu sou o quê? Agente garantidor. Agente garantidor. Então, se esse cara morre, ele está dizendo o quê? Se resulta morte, reclusão de 4... Não, de 8 a 14. Não, parágrafo 2º. Se resulta morte. Abandono de incapaz, 133. Tá 8 a 14? 8 a 14. O meu é 2026. Então houve uma atualização aí. Foi uma atualização em 2025. Ah, então por isso. O de 2025 não está atualizado. Olha que legal. Então aumentou aí a pena, né? Mas veja bem, olha só. Olha que interessante. Olha que discussão interessante para a sua prova. Se cair esse artigo aqui, você vai arrebentar. Normalmente, quem abandona o incapaz é o agente. Garantidor. E normalmente o agente garantidor responde pelo resultado. Mas aqui tem um tipo penal específico. Aqui está dizendo que se ele abandonar e resultar morte, responde de 4? De 8 a 14. De 8 a 14. Agora é interessante. Mas e a figura do agente garantidor, do 13, parágrafo 2º? Ele não deveria responder por homicídio? Deveria ou não deveria? Eu estou na praia. O guarda-vidas deveria estar ali olhando a população, né? Eu não, porque dá azar. Mévio está se afogando. Cai o guarda-vida, tá vendo e não faz nada. Ou dormiu, ou não queria molhar o pé. Mas quer dizer, ele abandonou o incapaz, não é isso? Eu estou ali sob guarda, sob vigilância. Poderia pensar assim. Ou a mãe que deixa o filho lá nadando e morre também. Eu não deveria responder pelo resultado, pelo homicídio? Eu não deveria responder pelo 121, na modalidade comissiva ou omissiva, ou comissiva por omissão? O que você acha? Sim. A resposta é sim. Como que eu vou resolver isso? Como que eu vou resolver isso? No caso concreto. No caso concreto. Eu vou ter que analisar. Abandonou o incapaz. Eu preciso analisar, porque quando eu faço a análise do 13, parágrafo 2º, eu analiso isso. Agiu com dolo, abandonou com dolo, eu vou abandonar para que ele... Por exemplo, para que uma criança recém-nascida, uma criança que mama, morra, basta a mãe fazer o quê? Abandonar no local erro. A criança vai morrer por inanição. Ela não sabe se alimentar sozinha. Vai morrer. Nesse caso, sendo certo esse resultado, ela não vai responder pelo abandono de incapaz, ela vai responder por homicídio. Na figura do agente garantidor, na forma do artigo 13, parágrafo 2º. Então, na questão de prova, você pode fazer essa análise aí, tá? Numa questão discursiva, você pode colocar assim. Entretanto, caso o resultado seja certo, Rogério Sanches fala alguma coisa sobre isso. Deixa eu ver se eu acho aqui como que ele fala aqui. Porque aí você pode colocar no seu. Vamos lá, olha o que Rogério Sanches fala sobre isso. Ó. Dependendo do local do abandono, Rogério Sanches, promotor de justiça, conceituadíssimo, então você pode colocar o que o Rogério, você não pode colocar segundo o professor Rodrigo Crespo, porque eu não tenho um livro publicado. O dia que eu tiver, você vai poder botar. Mas você pode botar segundo o Rogério Sanches, porque tem livros e livros publicados. Ó, dependendo do local do abandono, absolutamente deserto, sendo praticamente certa a falta de socorro, pode o caso espelhar dolo eventual de homicídio, aceitando o agente o resultado final. Beleza? Tranquilo?
Deixa eu ver se ele fala mais alguma coisa. É isso aí, tá? Beleza? Você pode colocar isso aí. Tranquilo, gente. Legal. Deu para pegar aí mais ou menos a diferença? Então o caso será aquilatado. Abandonou um idoso ali na orla. Abandono de incapaz. Você... O que você fez? Abandonou pessoa que está sob seu cuidado, guarda vigilância, incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono. E basta, abandono de incapaz. Deixou o idoso lá a tarde toda. Deixou a tarde inteira lá sozinho, na beira. Graças a Deus não aconteceu nada com o idoso. Graças a Deus. Mas aí é abandono de incapaz. Agora não, vou abandonar para que ele morra, eu quero que ele morra. Então você tinha o dolo. Então, se você tinha o dolo na omissão, olha só que interessante. Então, nesse caso aqui é porque não há o dolo, mas acontece. É porque não há o dolo e o resultado é pouco provável. Agora, olha a diferença. Vou abandonar o idoso dentro daquela mata, dentro de uma mata. Ele vai ficar lá, ele vai morrer. Mas não foi com dolo, não. Eu pensei que ele ia conseguir, pensou errado. Aí também vai para o agente garantidor. Agora, abandonou numa situação de que não seria, assim, não era previsível, vamos colocar assim, de que aconteceria isso. Alguém ia socorrer aquele cara. Abandonou num centro urbano, entendeu? Abandonou numa praça movimentada. É abandono de incapaz? É abandono de incapaz. Agora, se você abandonar um indivíduo num local que você tem, que a certeza é quase absoluta que aquele cara pode vir a óbito ou pode acontecer uma desgraça, aí eu vou trabalhar com o resultado, o agente garantidor. Deu para pegar? E aí eu tenho que ver o seguinte, quando eu estudo o agente garantidor, nós estudamos três situações. O cara pode ter dolo na omissão, ou ele pode ter culpa na omissão. Ou ele pode ter dolo na omissão e dolo no resultado. Lembra disso? Por exemplo, o guarda-vida, ele não vai socorrer, mas não é porque ele quer que o cara morra, não é porque a água está muito gelada. Ele botou o pé na água, assim, um gelo. Ele falou, não, não vou entrar nessa água não, vou dar instruções pro cara. Espera a grande onda, nada de lado. Vai, toma um caixote. Sai da vala. Ele está dando instruções. Ele deveria estar dando instruções? Não, ele deveria entrar na água, mas está gelada. Ele não quer, a água está um gelo. Mas ele quer que o cara morra? Então ele tem dolo na omissão, mas ele não tem dolo no resultado. Ele só tem dolo na omissão. Agora, por que o guarda-vida não socorreu? Porque ele dormiu. Porque ele dormiu. Porque ele ficou até 3 horas da manhã fazendo show à noite. Ele tocava na noite. Eu conheço um guarda-vida que tocava na noite. Até 4 horas da manhã. Aí no outro, ainda bebeu, encheu a cara, no outro dia dormiu, tava lá assim, dormiu. Aí por que o cara morreu? Porque ele teve culpa ele não teve dolo, mas ele teve culpa na omissão. Agora pode ser também assim, teve nome. Que é isso? Aquele desgraçado do meu vizinho, que esse dia falou pra minha mulher que eu tava saindo com outra. Tomara que morra, não vou socorrer, tomara que morra. Agora ele tem o quê? Dolo na omissão e dolo no... Aí ele responde por tentativa de homicídio ou por homicídio. Tranquilo? Então tem essas diferenças aí, tá bom? Então eu vou ficar fazendo essa análise aí, tá? Então você pode colocar isso na sua questão discursiva, que esse crime de abandono de incapaz o indivíduo pode responder pelo 133, ou em outros casos, em se tratando de agente garantidor, poderá também responder pelo resultado, tendo em vista o artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Aí você arrebenta, aí você tira 10. Até a questão que tu errou, o professor vai querer dar certo. Tranquilo, pessoal? Tem mais. Acabou? Vai fechar? Mesmo? 134. A gente está nos crimes da periclitação da vida e da saúde. Agora, artigo 134. É um crime parecido. Tá? É um crime parecido. 134, é o abandono de recém-nascido. Expor ou abandonar recém-nascido para ocultar-lhe desonra. Desonra? 134, desonra própria.
Esse crime aqui, ele é um crime que ele tem um dolo específico, tá? É o que você pode falar dele. Ele expôs ou abandonou o recém-nascido. Mas por quê? Para ocultar desonra própria. Dolo específico. Porque senão vai cair naquele outro, abandono incapaz, tá bom? Aí tem o 135, que é um crime de omissão de socorro. Dá uma lida aí no crime de omissão de socorro. Crime de omissão de socorro. Que é um crime omissivo próprio. Lembra disso? Se ele perguntar, discorra sobre o crime de omissão de socorro. O que você vai dizer? Trata-se de crime omissivo próprio. É o crime omissivo propriamente dito. Porque eu tenho o omissivo impróprio, que é praticado pelo agente garantidor. Aqui é o crime. Trata-se de. Eu não sei nada sobre omissão de socorro. Trata-se de crime omissivo próprio. E aí você pode falar um pouco sobre o artigo aqui, né? O cara deixa de prestar assistência quando possível fazê-lo. Quando possível, tá? É um poder-dever. O 135A. 135A todo mundo já passou por ele, tá? Como que é isso aí? Ele está dentro do omissão de socorro, por quê? Lembra quando você chegava em crise na UPA e a mulher dizia assim, identidade, preencha esse formulário. Como assim? Você está em emergência. Você previamente tem que preencher o formulário? Não. Hoje, quando chega, já não. Nome, só o nome. E vai. Se tiver que preencher algum formulário, preenche depois. Tá bom? Isso aqui, nego, exigia cheque calção, nota promissória, qualquer garantia, bem como preenchimento prévio de formulário, para ser atendido. Correto? É uma modalidade de omissão de socorro. Maus tratos. Lê pra gente aí os maus tratos. Expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de correção ou disciplina. Isso. O que eu preciso falar desse crime? Ó, você já pode... Tirou a pena também, de 2 a 5 anos. 2 a 5? Tirou em 2005. É. Então, o que eu posso falar do crime de maus tratos? Não sei nada para falar do crime de maus tratos que eu vou dizer. Você pode já começar assim, o professor vai ficar gigante. Trata-se de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, bastando o indivíduo praticar algum verbo nuclear. O que é um crime de ação múltipla ou conteúdo variado ou plurinuclear? Tem esse nome também. Lembrei agora aqui. Está em prova. Eu tenho que decorar tudo, porque tudo cai em prova. Crime de ação múltipla. Crimes de maus tratos. Trata-se de crime de ação múltipla ou conteúdo variado. Ou plurinuclear. Bastando o sujeito praticar um núcleo verbal para configurar o crime. Quais são os verbos? Expor a perigo a vida ou saúde de pessoa, sob sua autoridade, guarda ou vigilância. Como que eles põem a perigo? Privando de alimentação, sujeitando a trabalho excessivo, abusando dos meios de correção. Pegou isso aí? Então é um crime de ação múltipla ou conteúdo variado. Como que pode praticar esse crime? É como o crime... não está entendendo, né? Pela sua cara eu sei que você não está entendendo. Mas se eu te der o exemplo do tráfico de drogas, você vai entender. Como que o indivíduo pode praticar o tráfico de drogas? Vendendo, transportando, ocultando, trazendo, tendo em depósito. São as modalidades. Aí eu falo, esse crime é um crime de ação múltipla ou conteúdo variado. Ele precisa vender e transportar e ter em depósito? Não, mas simplifica essa explicação, que eu não entendi. Maus tratos. Maus tratos? É. O que eu disse dos maus tratos? Que ele é um crime de ação múltipla ou conteúdo variado, porque ele tem vários verbos. Assim como o crime de tráfico de drogas. Bastando ele praticar um verbo daquele. Não precisa praticar todos. Existem crimes
que o indivíduo precisa praticar todos os verbos que estão lá. Esse aqui não. Esse aqui ele só precisa praticar um dos verbos. Se ele, olha só, se ele privar de alimentação, privando está no gerúndio, olha a aula de português, por isso que eu falei que é verbo. Privando, é gerúndio. Privando, sujeitando, abusando. Ó, privou de alimentação. Qual é o crime? Maus tratos. Não, ele não privou de alimentação, não. Ele sujeitou a trabalho excessivo. Qual é o crime? Maus tratos. Não, ele não fez nenhum desses dois. Ele abusou dos meios de correção de disciplina. Qual é o crime? Maus tratos. Entendeu o que é um crime plurinuclear? Plurinuclear porque ele tem vários núcleos. O crime de homicídio, qual é o crime? É matar ou decapitar? É só matar? É claro que se decapitar o cara vai morrer também. Eu tô dando um exemplo. É matar ou arrancar o braço? É só matar? Então ele é um crime plurinuclear? Ele é um crime de ação múltipla? Ele é um crime de conteúdo variado? Ele é um crime uninuclear? De ação única, de ação simples. Não é plurinuclear. Esse aqui você vai falar o que sobre ele? Se eu tiver que dissertar sobre o maus tratos. Trata-se de um crime de ação múltipla ou conteúdo variado. Ou plurinuclear. É isso que eu vou dizer. Não sei nada do crime. Aí você vai explicar o que é isso. Bastando o indivíduo praticar um dos núcleos para que esteja configurado o crime de maus tratos. Tranquilo? E aí você pode também, uma outra coisa que você vai colocar. O que mais que você pode colocar em relação a esse crime? Rapidinho, porque aí é o que a gente tem que fazer em prova. O crime de maus tratos, aí você vai botar assim, ó, o crime de maus tratos não se confunde com o de tortura. Por que não se confunde? Primeiramente, aí você pode botar assim, primeiramente, a priori, né, no direito você vai botar a priori. A priori, em regra, o crime de tortura causa sofrimento intenso. Que aqui não é necessário. Aqui é necessário sofrimento intenso? Não. Lá normalmente sofrimento intenso. A posteriori, segundo a jurisprudência, como nós vamos diferenciar o crime de tortura e de maus tratos? Nós vamos olhar para a conduta do indivíduo. Aquela conduta que o indivíduo praticou servia para educar? Servia para disciplinar aquele sujeito, aquela pessoa? Tem gente que tortura dizendo que sim, isso também não é considerado. Mas aí o juiz vai, aqui tá lá, o juiz vai analisar o caso. Ou só o que está exatamente descrito aqui, como um rol taxativo aqui. Porque aqui também tem assim, o parágrafo 1º. Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave ou se resulta morte no parágrafo 2º. Sim. O que tem? Então, olha só. Ele não se confunde também com a tortura. Não se confunde com a tortura por quê? Primeiro porque na tortura normalmente o sofrimento tem que ser intenso. E segundo, como que eu vou diferenciar maus tratos de tortura? Eu preciso olhar para o meio utilizado pelo torturador, pelo maltratador. Qual foi o meio utilizado? Esse meio utilizado servia, ele passou do limite, mas esse meio servia para educar, servia para disciplinar? Servia. Mas ele passou do limite. Qual é o crime? Maus tratos. Tá. Maus tratos. Agora, esse meio utilizado por ele não servia para educar ninguém. Não servia. Isso aí não educa ninguém. Por exemplo, olha só, meia hora sentado naquela cadeira para você pensar no que você falou. Isso serve? Serve. Agora assim, ó, vai ficar o dia inteiro sentado nessa cadeira aí, sem comer. Para você pensar no que você fez. Isso serve? Serviria se fosse meia hora. Ele passou do limite, mas de um meio que serviria para educar alguém. Agora, quer ver um exemplo concreto? Uma menina, eu não lembro o que ela fez alguma coisa feia, coisa de criança, sujou alguma coisa. Aí o que? Ela usou, utilizou, ela não fez as necessidades, era uma menininha pequenininha, uma bebezinha assim, garotinha, 5 anos. Ela não usou o vaso para fazer as necessidades dela, xixi ou cocô. Ela fez em outro lugar.
Porque ela estava aprendendo. Aí você sabe o que a mãe fez? Pegou essa criança e virou de cabeça para baixo, colocou a cabeça dentro do vaso. Botou dentro do vaso. E deu descarga. Aí essa criança veio a óbito. Aí o advogado de defesa quis o quê? Enquadrar onde? Na tortura ou nos maus tratos? Maus tratos, porque era mais leve. Mais leve. Essa questão chegou aos tribunais superiores. E aí eles colocaram essa barreira. Perguntamos o seguinte: isso serve para educar alguém? Ah, não serve. Ah, então não vai enquadrar nos maus tratos, no 136. Vai para a lei de tortura. Pegou a diferença? É assim que eu vou traçar a linha, tá? Esse meio coercitivo serve para educar alguém? Não, não serve. Inclusive a criança veio a óbito. Ah, então tortura seguido de morte, tá? Tortura é a lei 9455, salvo engano, tá? Depois dá uma olhada aí, 9455. Não me pergunta o ano, porque eu não vou lembrar, tá? Eu tinha decorado o ano, mas é a 9455. Depois dá uma olhada aí. Se o meio não se prestava para isso, crime de tortura. Beleza? Mas é a 9455. A lei de tortura. Lei de tortura 9455. Dá uma olhada. Ele está procurando aqui, ela está aprendendo a mexer no Vai de Mel. Não, é que eu estava olhando outra legislação. Não era a legislação. 9455. Pequena, né? É pequena, mas É veja. muito pequenininha mesmo. Define de os crimes de tortura. Tortura e da outra escravidão. Isso, tá? Aí essa tortura aí que eu estou falando pode se cair na tortura castigo, tá? Ele já tem 4 artigos. Essa lei. Mas é uma lei perigosíssima, tá? Aí a gente tem a tortura meio, a tortura castigo, a tortura do encarcerado, tem tortura prova, tem várias, a doutrina É bem miudinha. é bem miudinha, mas... Beleza, vamos lá, é 137 agora? Vamos finalizar aqui rapidamente. Ah, falta o 137 e acabamos, né? Ah, bom, aí a gente tem os outros lá, né? Lesão corporal, aquela coisa toda. Mas vamos lá no 137. Pra gente acabar da periclitação. Participar de rixa. O que eu poderia falar desse aí? Você pode dizer que é um crime que tutela a incolumidade física e mental, tá? É um crime de perigo, tá bom? Você pode falar isso também, um crime de perigo, tá? De perigo abstrato, né? Porque é o simples, participar de rixa, salvo para separar os contendores, tá bom? Então o que você poderia falar do crime de rixa? É um crime de perigo e perigo abstrato, tá? Não precisa a situação de perigo provar a situação de perigo. Participou de rixa, crime de perigo abstrato, tá? Aí você pode usar a letra de lei, fala assim, não há crime quando o sujeito visa separar os contendores. Pronto. Beleza? Fechamos aí os crimes, o capítulo da periclitação e da vida.